Fala galera, Felipe Araújo aqui, professor de matemática, e vamos estudar função. Aqui, condição para a existência de função, o que é função, o que você precisa aprender para resolver as questões de função. É uma parte muito teórica, você precisa entender muito bem cada elemento e cada pedacinho da função, o que acontece com os exercícios, e aí você precisa entender cada elemento. Muito teórico isso aqui. Então vamos lá no nosso ensino da função. Bom, função é o seguinte, relação entre dois conjuntos. Quando você tem o conjunto A e o conjunto B, e você relaciona os seus elementos, onde você de alguma maneira relaciona os elementos do conjunto A para o conjunto B, você tem uma função. Essa função ela só vai existir se houver uma condição, porque se não houver essas duas condições, ela vai ser apenas uma relação entre dois conjuntos. Então vem a primeira questão que pode acontecer na sua prova, já caiu muito em provas. Toda função é uma relação? Sim, toda função é uma relação. Toda relação é uma função? Não, porque para ser função ela deve ter condição. Ela é uma função quando ela é uma relação arrumada, ordenada. Então nós temos aqui, condição para ser função. Primeiro vamos conhecer os elementos. O nome do conjunto que está aqui antes da flecha, que lança a flecha, é domínio. O domínio são os valores de x. Você vai acabar gravando isso muito rápido, porque toda hora eu vou falar que o domínio é o conjunto de x. Contradomínio são os valores de y. Quem lança a flecha é o x, é o domínio. Quem está lá para receber é o contradomínio. Então, quando eu faço uma relação do domínio para o contradomínio, eu tenho uma função f, por exemplo. Então, valores do domínio é o conjunto x, valores do contradomínio é o conjunto y. E aí, quando você tem domínio e contradomínio, lançou domínio, valores de x, contra valores de y. O que deve acontecer? Para eu saber se é função ou não, eu tenho que olhar para o conjunto do domínio, que é o x. Primeiro que não pode sobrar x. Não sobra elemento no conjunto x. Não pode sobrar nenhum elemento. Cada um deve lançar uma flecha. E todo mundo tem flecha para lançar, não pode sobrar. Além disso, cada x tem apenas uma flecha. Então, cada elemento do domínio não pode lançar mais de uma flecha, só pode lançar uma vez. Então, olha nesse exemplinho aqui, eu tenho o conjunto dos domínios, que são os valores de x, conjunto dos contradomínios, que são os valores de y. Cada x não lançou uma flecha? Cada x não está lançando uma flecha para o seu contradomínio? Sim. Sobrou x? Não. Cada x lançou apenas uma flecha, deu apenas um tiro? Sim. Então eu digo que isso aqui é uma função. É uma função de A em B, que é o conjunto domínio e contradomínio. No nosso próximo exemplo, nós temos o conjunto que lança flecha, o domínio, recebe flecha, contradomínio, que é o meu y. A pergunta que você vai fazer é, sobrou algum elemento x? Sobra algum elemento aqui que não lança flecha? Não. Todos eles lançaram flecha. Cada x deu apenas um tiro? Cada x lançou uma flecha apenas. Pô, mestre, mas foi para o mesmo alvo, todo mundo lançou para o mesmo y, tem problema? Negativo, não tem problema. O que não pode acontecer é, o x não pode sobrar e cada x tem apenas um tiro. Essa que é a ideia da função. Então, quando eu lanço uma flecha de cada x e não sobra x, quer dizer que é uma função. De novo, é a função. E aqui, tem o meu próximo exemplo, lembrando que quem está aqui supostamente é o meu domínio e aqui é o meu contradomínio. Sobrou x. Sobrou elemento nesse conjunto que está lançando flecha? Sobrou. Tem um cara aqui que não deu um tiro. Direto, sem pensar, isso aqui não é uma função. Eu tenho aqui um próximo exemplo. A princípio o domínio e lá o contradomínio. Sobrou x, que é a primeira pergunta? Não, não sobra x. Beleza, até aí tudo bem. Cada x deu apenas um tiro. Olha para os elementos do x.
Todo mundo aqui do X deu apenas um tiro? Olha esse cara aqui que atrapalha tudo. Esse aqui, ele dá 2 tiros, ele lança 2 flechas. Se ele não deu apenas um tiro, isso quer dizer que essa função, ou melhor, essa relação não é uma função. Se não é uma função, eu posso afirmar que apenas é uma relação. Então eu tenho que gravar a seguinte ideia. Resumo. Não sobra X e, além disso, cada X tem apenas um tiro. Essa que é a ideia para você afirmar se é função ou se não é função a relação entre os dois conjuntos. Vamos lá na próxima sequência aí para você entender mais um detalhe. Bom, aqui a ideia é a seguinte. Nós temos então uma função. A minha função f é uma função de A em B. A maioria das questões, e quando ele não fala, sempre existe uma relação, vai te dizer que a função é de A em B. E essa é a parte principal da questão. Quando ela fala que é de A em B, quer dizer que o A é o domínio e o B é o contradomínio. Então, quando eu leio isso aqui, f dois pontos A setinha B, significa que o A é o meu domínio e o B é o meu contradomínio. Porque se fosse de B em A, ia mudar totalmente a minha função. Então, a função é de A em B, quer dizer que A é o domínio e B é o contradomínio. Nesse exemplo aqui nós temos 2 conjuntos. Conjunto A é o conjunto formado por triângulo, quadrado, bola e X. Conjunto B é o conjunto das letras A, B, C, D, I, E. Nós temos o seguinte. Essa função é uma função de A em B. Quer dizer então que A é o meu domínio e B é o contradomínio. F, 2 pontos de A em B. Que se fosse de B em A, seria de lá para cá. Então ia mudar a ordem da sua função. Esses são os elementos do meu conjunto A e esses aqui os elementos do conjunto B. A relação que aconteceu aqui entre esses elementos é uma relação sem ordem. Tanto faz aqui eu escolhi essa ordem para cada um lançar a flecha para esses carinhas. Meu domínio, meu contradomínio. E aí a gente tem a ideia que lá no contradomínio, quem recebe as flechas, lá no meu contradomínio, quem recebe as flechas é chamado de imagem. Então, se eu sou o domínio, eu vou lançar flecha. Se eu sou o contradomínio, eu vou receber flecha. Os elementos que recebem a flecha de verdade, do B até o E, são chamados de imagem. São os elementos escolhidos do contradomínio, são conhecidos como imagem. E aqui a gente tem o nosso par ordenado, que é o valor do x e o valor do y, ou seja, domínio e contradomínio. Quem são os pontos que formam o meu par ordenado nessa função? Minha função é composta pelos seguintes pares ordenados. Quando eu aperto o triângulo na minha função, e aí isso é a ideia de que como se fosse uma calculadora, quando eu aperto o triângulo, quem aparece como resposta? A letra B. Então esse é o meu par ordenado que na sua prova vai cair com um número. Tem o par ordenado 2, 3, que significa que quando o x vale 2, o y vale 3. Quando o x é igual ao quadrado, quando eu aperto o quadrado no conjunto, quem aparece é o D. Isso aqui é a ideia de que você tem sempre x e y, domínio e contradomínio. Na próxima, quando eu aperto x igual a bola, quem aparece na sua resposta é o C. E quando aparece x igual a x, que é o elemento símbolo x, aparece letra E. Alguém lança flecha para o A? Não. Então esse A aqui não faz parte não faz parte da imagem. Faz parte apenas do contradomínio. Ele não é parte da imagem, que são os elementos selecionados. Beleza, galera? Essa que é a ideia aqui da função de A em B. Vamos lá dar sequência então na ideia de funções. Aqui nós temos um exemplo de uma função e aí dos elementos, dos valores numéricos para essa função. Seja uma função f e a gente não pensa muito nessa ideia aqui, que é a parte principal da sua questão. O que significa esse f dois pontos n em n? A função está te dizendo que os valores de x que você vai usar, ou seja, o seu domínio e o seu contradomínio, que são os valores de y,
são apenas números naturais. Quem são os números naturais? Relembrando conjuntos numéricos. Naturais são 0, 1, 2, 3 e não tem fim. É a partir do zero e aí você vai na sequência sem vírgula. Bom, então ele está falando assim, ó, o x que eu posso usar é o x quando é natural e o y que pode gerar como resposta também deve ser natural. A função é definida por f de x igual a 3x mais 2. Isso aqui é uma lei de formação. O que é a lei de formação? É o valor da função como ela vai acontecer. F de x igual a 3x mais 2. É assim que a função acontece. E esse f de x aqui, toda vez em que nós tivermos f de x, também é conhecido como y. Então f de x é a mesma coisa que y. Qual o valor de f de 0 mais f de 5? Vou achar separado cada um. F de 0 significa o valor da função quando x é igual a 0. Então no lugar do x eu vou escrever 0, que vai ficar 3 vezes. O meu x é 0, porque eu estou substituindo onde tem x por 0. Mais 2. Logo, f de 0 é igual. 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 2, 2. Depois, ele pede o f de 5. F de 5 é igual 3 vezes, no lugar do x eu vou escrever 5. Mais 2. E aí, 3 vezes 5 é igual a 15, mais 2, que dá 17. A pergunta é, quem é o f de 0 mais o f de 5? Bom, f de 0 é 2, f de 5 é 17, logo 2 mais 17, isso é igual a 19, que é a nossa resposta do valor de f de 0 mais f de 5.